Olá a todos, a dica de hoje será sobre os modos menores, tá? Modos gregos. E partiremos do mesmo princípio que nós fizemos na aula anterior, tendo sempre uma mesma fundamental, né? Então nós partiremos sempre da nota Dó. Então os modos menores, o modo natural da escala menor natural é o modo eólio. E esse modo comparado à escala jônio, que no caso seria a escala maior, será alterado nessa escala, serão alteradas 3 notas: a terça, a sexta e a sétima. Então na escala de Dó, que é Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, né, que todos conhecem, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, para se tornar um modo eólio, um modo menor, além de você descer a terça, no caso Dó, Ré, Mi bemol, o Fá vai permanecer a mesma nota, Sol, o Lá também precisa descer meio tom, no caso Lá bemol, e o Si também precisa descer meio tom, viraria Si bemol. Então esse é o modo menor de Dó, que no caso seria o modo eólio, né? A escala menor natural. Se quiser fazer a oitava de cima, certo? Ok? E aí vem os 3 outros modos, né? Temos mais 3 modos em relação à escala menor. No caso seria o dórico. O que altera da escala eólio, que é agora o nosso ponto de referência, ao dórico? Então a alteração que terá é que a sexta que você desceu meio tom, pensando como base a escala maior, nós descemos a terça, a sexta e a sétima. Na escala dórico, em relação a eólio, você não desce, você sobe meio tom da sexta, ok? Então ao invés de você fazer o Mi bemol, Lá bemol e Si bemol, você vai fazer o Lá natural, ok? Então vai ser a nota Dó, Ré, Mi bemol, terça, né? Bemol menor, Fá, Sol, ao invés de fazer Lá bemol, você vai para o Lá natural. Fá, Sol, Lá, Si bemol e Dó, ok? Então Dó, Ré, Mi bemol, Fá, Sol, Lá, Si bemol, Dó. A oitava, Ré, Mi bemol, Fá, Sol, Lá natural, Si bemol, Dó. A escala fica dessa forma. Ok? O outro modo menor é o modo frígio, tá? No modo frígio, você vai fazer a mesma, sempre nós teremos como base a escala eólio, certo? Então a escala eólio tem a terça, a sexta e a sétima menor, né? Para você fazer com que essa escala eólio se torne frígio, você só vai descer meio tom da segunda nota da escala. No caso, aumentaria um bemol, né? Dó, Ré bemol. Então você tem um Dó aqui na casa 3, né? Que nós estamos fazendo. Ao invés de fazer Dó, Ré, Mi bemol, Dó, Ré bemol, Mi bemol. Então você terá o Ré bemol, o Mi bemol, o Lá bemol e o Si bemol. Então são 4 alterações na escala, né? Se fosse pensar em relação à escala maior. Mas em relação à escala menor, você só está descendo meio tom da segunda nota da escala. Então fica desta forma: Dó, Ré bemol, Mi bemol, Fá, Sol, Lá bemol, Si bemol, Dó, Ré bemol, Mi bemol, Fá, Sol, Lá bemol, Si bemol e Dó.
escala também com características menores, mas aí tem uma alteração na quinta que faz com que essa escala seja para acordes meio diminutos, é o lócrio, né? Então quando você vê um acorde meio diminuto, a primeira possibilidade de escala que você pode estar usando é a escala lócrio. E o que difere a escala lócrio, pensando ainda como base, a escala eólio, certo? A escala eólio, em comparação à escala lócrio, na lócrio você vai descer meio tom da segunda, como nós fizemos agora no lídio, só que terá mais uma alteração, que no caso seria a quinta diminuta. Eu vou descer meio tom também da quinta. Então eu teria aqui o Dó, o Ré bemol, o Mi bemol, o Fá, que no caso é a quarta, o Sol era a quinta, agora vai ser Sol bemol, o Lá bemol, o Si bemol e o Dó. Em uma oitava, certo? Em duas oitavas, voltando, ok? Então são esses quatro modos menores que a gente tem na forma dos modos gregos, né? Então, modos maiores: jônio, lídio e mixolídio. Comparado sempre ao jônio, o lídio tem quarta aumentada, que foi na aula anterior que nós falamos, e o mixolídio tem a sétima menor. E nesse vídeo agora nós estamos falando sobre os modos menores. Sobre os modos menores, tendo sempre como base uma mesma fundamental e comparando quais são as diferenças entre as escalas. No caso, nós temos como base a escala eólio, que é a escala menor natural. Então a escala menor natural tem a terça menor, a sexta menor e a sétima menor. Dórico terá a sexta maior em relação à escala eólio. Então você aumenta meio tom da sexta. A escala frígio, você desce meio tom da segunda nota da escala, que no caso é comparado à escala eólio também. E o lócrio, você vai descer a segunda, como fizemos no frígio, e mais a quinta diminuta, ok? É interessante você sempre entender e analisar que essas mudanças, essas alterações que você está fazendo em cada escala, se você pensar que cada modo, o dórico é o segundo grau, o frígio é o terceiro grau, o eólio é o sexto grau e o lócrio é o sétimo grau, se você tem um campo harmônico na sua mente decorado, você vai entender onde fazer essas escalas quando você tocar uma música. Então, entendendo que quando aparece um dó menor e eu faço um dó menor frígio, eu tenho que entender que ele é o terceiro grau, é a escala de lá bemol começando no dó, ok? Então, quando eu estou em lá bemol maior, quem é o terceiro grau de lá bemol? Primeiro é lá bemol, segundo é o si bemol, terceiro é o dó menor, né? O campo harmônico. Então, que escala que eu tocaria quando eu faço um dó menor? A escala de dó menor frígio. Nesse ponto não tem muita, como eu disse na aula anterior, né? Não existe muitos caminhos para serem feitos se você pensar apenas no tom, né? Se você toca uma música em dó maior, faz o lá menor e usa o eólio, isso é o óbvio. Você faz o ré menor e usa o dórico, pensando em dó maior, isso é o comum, é o que todo mundo vai fazer. Não preciso nem pensar no modus para fazer
é esta escala. Eu faço a escala de Dó e com a alteração dos acordes eu já tenho uma sensação da nova escala, né? Da sensação da escala do acorde que está sendo feito gera a sensação da escala. Então, qual é o ideal? O ideal é vocês entender agora, a princípio, quais são as diferenças que tem na escala. Qual é a diferença? O que foi alterado? Porque com essas possibilidades de raciocínio, sabendo o que alterou, quando nós partimos para alguns assuntos um pouquinho mais elaborados, com algumas tensões possíveis, né, e cabíveis dentro de uma improvisação, uma forma de raciocinar mais rápido é também pensando no modo. Então eu poderia de repente fazer um modo frígio em cima de um sol maior mixolídio. Então por que isso é permitido? Claro que aí entra um outro assunto, mas em cima desse acorde eu poderia usar a escala de sol frígio. Então eu criaria um efeito, né? Tensões em cima deste acorde. Mas o importante agora é vocês partirem pelo princípio, né? Que no caso é o que alterou. Tem nona bemol, então faça a segunda, né? Nona bemol e segunda é a mesma coisa, faça ela. Ah, tem a 13ª bemol, faça. Então assim, visualize no braço, depois fica mais fácil de entender as outras matérias, ok? Fica a dica para vocês, uma boa sorte, bons treinos e até a próxima. Tchau, tchau.